Olá amigos, eu vou fazer esse vídeo rapidinho, apenas para colocar algumas coisas naquilo que estão falando que os evangelhos, por exemplo, são ou foram seus escritores dependentes da Torá, que nada mais é do que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento judaico. A minha versão aqui está em inglês no momento, mas tudo bem, eu não tenho a em português aqui tão acessível. Em primeiro lugar, no livro de Mateus, ele vai se ocupar com a parte da genealogia de Jesus, e isso poderá ser verificado, inclusive, que não existe esse tipo de referência em qualquer parte da Torá, tá bem? Então vamos observar o que ele fala aqui no caso em relação a Jesus Cristo. Maria aqui é mencionada e ela, observem, ela foi achada, encontrada com a criança de quem? Do Espírito Santo. Onde está na Torá de que esta criança é do Espírito Santo? Onde? No livro de Marcos, ele inicia, versículo 1, princípio, ou início, começo do Evangelho de Jesus Cristo, o que ele diz? Filho de Deus. Note, hein? Mateus está falando que é do Espírito Santo, Marcos está falando que é de Deus. Então nós temos já aqui, assegurado pelo Novo Testamento, de que este filho pertence ao Espírito Santo, pertence a Deus. O Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Onde está na Torá de que este menino é filho de Deus? Onde está na Torá que este menino é filho de Deus? O Evangelho de Lucas vai assegurar: ele será grandioso e será chamado o Filho do Altíssimo. E o seu reino não terá fim. Ele é eterno. Somente uma notinha rápida. Então Maria disse ao anjo: como é que isso pode ser? Eu não conheço nenhum homem. Está vendo? Vamos ver o que o apóstolo João fala. Ele diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. No Evangelho de João, ele já passa a ser Deus. Ele não para por aí, porque ele vai dizer que aos muitos que o receberam, lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é o Filho de Deus, é o Deus que possibilita as pessoas se tornarem filhos de Deus. Há aqueles que nele crescem, em seu nome, que não foram, olha só, nascidos do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. Igualmente ele, nascido de Deus. Ele é filho de Deus.
Onde é que está a discrepância de entendimento do que é Jesus Cristo? Onde está isto na Torá? Nem os profetas, eles foram capazes de ver isto. Isto é o Novo Testamento. Não se submete a Torá nenhuma. A Torá nenhuma. Coloca que a palavra foi feita carne e viveu entre nós. E nós observamos, vimos, acompanhamos a sua glória. Em Atos dos Apóstolos, Lucas vai continuar afirmando a respeito de seu tratado primeiro que ele fez, escrito a Teófilos, sobre tudo o que Jesus iniciou, tanto por fazer como por ensinar. E olha só que interessante, até o dia na qual ele foi ascenso, ou subiu, depois que ele, através do Espírito Santo, tinha dado os mandamentos aos apóstolos que ele escolheu. Note, mas como assim? Através do Espírito Santo? Então o Espírito Santo gerou ele, e agora que ele está indo embora, através deste Espírito que o gerou aqui na terra, ele dá os mandamentos. Ué, mas já não tinha os mandamentos de Moisés? Mas aqui no versículo 4, Lucas explica. Olha aqui. Os ordenou para que não partissem de Jerusalém, mas esperassem pela promessa de quem? Do Pai. Você tem o Pai, você tem o Espírito Santo. Todos aí nos inícios dos evangelhos, inclusive de Atos dos Apóstolos. Promessa do Pai, ao qual ele disse, não foi Moisés, ele disse: vocês de mim ouviram. Evidentemente, não poderia faltar Paulo. Vamos ver o que ele fala em Romanos. Note que ele inicia assim: servo de Jesus Cristo. Por que não de Moisés? Ei, quer dizer que o Novo Testamento está se submetendo à Torá? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quê? De Deus. Onde é que lá na Torá está escrito o evangelho? De Deus. Evangelho. A qual, prestemos atenção, ele tinha prometido anteriormente por seus profetas nas sagradas escrituras, concernente ao seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Com poder, de acordo com o Espírito de Santidade. Aqui o Espírito Santo ele chama de Espírito de Santidade. Pela ressurreição dos mortos. Assim, a questão a ser colocada é: onde está isso na Torá? Aliás, que se fosse dizer que o cristianismo submete a Torá, teria que se dizer qual Torá, porque não tem uma só. Ele se fundamentou não através de Torá, não através de ética de Torá, de moral de Torá. Tudo foi abrogado em prol de algo que Cristo estava trazendo. Aqui tem-se o cumprimento do que os profetas haviam falado, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Palavra dos profetas, não é a palavra da Torá, nem o ensino das Torote. Tem no mínimo duas. Uma que dizem tratar-se de
uma Torá oral e a outra Torá escrita. A qual Torá o cristianismo se submete? Seria as duas Torote? Seria isso? Prestando atenção, o Novo Testamento nunca se submeteu a Torá nenhuma, mas antes da revelação daquele que é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo e é Deus. Era isso que eu tinha a dizer.